Paz, amados, tudo bem? Sempre uma benção a gente poder responder aqui algumas perguntas dos nossos irmãos sobre o trabalho de missões, né? E esses dias eu estava conversando com um irmão e entrou a questão de como é que foi esse momento da nossa chegada, né, no campo de missões. Bom, espero que você não se importe aí de eu estar tomando meu mate, né? Tô aqui sempre pela manhã, gosto de tomar meu mate, quando tá num período bem frio, então a gente vai de mate. Quando tá quente, a gente vai de tereré. Nós chegamos aqui no Paraguai, eu vou dividir em duas partes, né? A primeira, esse momento de chegada nossa aqui no Paraguai e o momento que nós chegamos também na Bolívia. Nós chegamos aqui no Paraguai em janeiro de 1995. Eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, né? Os meus pais também. Meu pai é do Mato Grosso do Sul, a minha mãe é de Roraima. Nós temos boa parte dos nossos familiares no Nordeste do Brasil. E meu pai, ele vivia muito assim, ele vinha para cá, para o Mato Grosso do Sul, trabalhava aqui, gostava muito ali da região de Corumbá, o Pantanal. O negócio dele era falar de Pantanal, né? E eu acho que tinha esse desejo, né, de fazer missões ali para dentro do Pantanal, que realmente é um lugar bastante carente. Mas meu pai também queimava no coração dele ir para o Nordeste do Brasil, né? Aquele negócio de atender regiões que com dificuldade de água, o sertão, né? Aquela realidade, né, do sertão nordestino. E com isso meu pai foi ao Nordeste, trabalhou muitos anos no Nordeste e assim, abriu igrejas, construiu casa pastoral, construiu várias igrejas, né? E lugares que a gente chegava que não tinha nenhuma igreja evangélica, nós iniciávamos, né? Pegamos muito essa época. Não falo de mim, né? Mas meu pai e também os meus avós trabalharam muito ali pelo Nordeste, principalmente no Ceará, naquela região ali que muitos lugares não tinha igreja, né? Hoje você chega em qualquer cidade daquela, tem 3, 4 denominações. Na época não era assim. Bom, mas o tempo foi passando, a gente sempre envolvido, né, nesse ambiente do campo de missões. E o tempo foi passando, foi quando Deus começou a falar conosco. E aqui é um ponto bastante importante para aquele que quer fazer missões. Ouvir a voz de Deus. Deus começou a falar conosco, nos deu a palavra que iria nos tirar daquela região do Nordeste do Brasil. E Deus falou que ia nos levar a uma outra nação. É bom a gente contar um pouco essa história, né? Para que você possa compreender um pouco esse impacto cultural que nós levamos. Saímos um bom tempo a gente trabalhando no Nordeste do Brasil. E aí a gente chega aqui no Paraguai. Deus fala conosco sobre o Paraguai, como eu estava dizendo. Deus falou conosco sobre o Paraguai. Deus começou a nos dar palavra, nos deu palavras específicas aos meus pais, né? O Senhor falou sobre que seria o Paraguai. O Senhor falou também sobre a cidade de Pedro Juan Cavalheiro. E Deus foi dando orientações bem específicas para os meus pais do que eles deveriam fazer. E eles começaram a fazer. Mas quando nós chegamos aqui, amado, eu lembro que nós tomamos um impacto de uma diferença de cultura. Nós chegamos numa época mais ou menos assim frio. Não estava tão frio, né, como agora, mas era um período assim que já estava frio, já estava aí seus 19 graus. Lá no Ceará a gente estava nos 30 e pouco, 32, 33. E a gente sai de lá, chega aqui pegando seus 20, 19, 18 graus. Para nós já era bem frio. E a gente saía nas ruas, parecia um sonho, sabe? Parecia como se a gente estivesse andando num lugar que era o nosso sonho, mas vivendo aquilo ali. E a gente andava pelas ruas. Eu lembro que isso aqui ficou bem na minha mente, né? Eu olhava para as lojas, eu olhava para as pessoas, eu acho que eu já fiz algumas filmagens, quem acompanha o nosso canal aqui mais tempo, né? Quem sabe já tem visto isso. Aqui na cidade de Pedro Juan Cavalheiro tem umas praças. E aquelas praças sinceramente, eram encantadoras pra gente. Nós ficamos tão encantados com aquela praça, tão assim, encantados, né, de ver aquilo,
que a gente simplesmente saía da nossa casa, ia lá e colocava um lençol no chão, a gente levava umas merendas, ficava ali jogando uma bola, brincando, né? Era meu irmão, eu tinha na época 15 anos, né? Meu irmão tinha seus 14, né? O outro era bem menor. E a gente ficava brincando ali e depois a gente ia merendar e era assim, um ambiente assim de sonho, de viver o sonho. Só que assim, ao mesmo tempo nós não conhecíamos ninguém. Nós não tínhamos conhecimento de outras pessoas. Nós não tínhamos nada. Praticamente meu pai, ele colocava, pra gente colocar roupa, ele pegava aqueles caixotes de levar fruta de madeira. Não sei se você já viu aí um caixote assim de colocar tomate, né? Pelo menos na mercearia de onde a gente pegava eram uns caixotes de tomate. Então meu pai catava aqueles caixotes de tomate, empilhava assim e a gente fazia o nosso guarda-roupa. O fogão que nós tínhamos era um fogão de 2 bocas. Então, a nossa vida era assim. A gente não tinha geladeira. E um bom tempo, né? Claro que aos poucos a gente foi comprando. Mas mesmo assim, nesse processo de não ter e aos poucos para comprar, a gente passou também muita luta em relação às ofertas que a gente recebia, que a gente veio por uma associação. Na época nós viemos por uma associação missionária. E aí houve muita falha no envio dessas ofertas. E a gente sofreu bastante com isso aí. Mas nós tivemos esse momento de sofrimento, podemos dizer assim, né? Da chegada, de não ter nada, de não conhecer ninguém. Mas ao mesmo tempo, o que mais fortaleceu o nosso coração era a certeza, era a plena certeza de que Deus havia nos colocado naquele lugar. Irmão, isso era impressionante. Sabe? Isso aí superava qualquer coisa, superava qualquer tipo de decisão que a gente tivesse tomado, as coisas que nós vendemos para a gente poder estar no Paraguai, sabe? Essa convicção. E a convicção era tão forte que a gente tinha a plena certeza que o Senhor estava conosco e que Ele também iria nos dar vitória, né? Diante das lutas e das oposições. Então isso era muito forte. Então, a nossa chegada no Paraguai foi assim. E aí entra uma progressão de conhecer pessoas, de fazer novas amizades, de conquistar novos terrenos, né? De trabalhar em outro terreno. Imagina, você trabalhando no Nordeste, no sertão, daqui a pouco você vem para cá, para essa região aqui, sabe? Assim, totalmente diferente. Eu lembro que eu estava tão empolgado com o Paraguai que tinha um irmão aqui na nossa fronteira que ele trabalhava levando boi, né, para um lado e para o outro. E ele me convidou para levar bois até a cidade de Concepción, que fica uns 200 quilômetros para dentro do Paraguai. E eu aceitei. Aí eu fui na boleia do caminhão, né? Tava esse irmão, tinha um ajudante dele, tá zoado, né, minha rua? Tava esse irmão, tinha um ajudante dele, que ajudava lá no caminhão, e eu. Eram nós 3. Foi muito bacana isso, eu gravei bastante isso. Na época não tinha asfalto, tá? Era estrada de chão, estrada, né, daqui até a Concepción. Mas foi uma experiência bastante boa para mim, mas assim, aquele amor, aquele desejo de conhecer mais o Paraguai, a cultura, foi bem impactante para mim, né? A outra experiência de chegada também, eu vou aqui resumir porque do nosso vídeo não ficar tão comprido, né? Foi na Bolívia, e foi a mesma coisa. Quando, na época, isso já em 2005, eu já estava casado, né? Você vê, nós chegamos aqui em 95. Em 2005 eu já estava casado, né? 2005, nós chegamos aqui em 1995, né? E em 2005 foi quando eu comecei a me preparar para ir para a Bolívia. Então, eu e minha esposa, nós vendemos tudo. Vendemos tudo que a gente tinha. Ficamos praticamente com 2 malas e minha esposa grávida da minha filha de 2 meses. Olha, foi um desafio. E todo o dinheiro que a gente tinha era o dinheiro que estava na nossa conta. A gente vendeu, eu tinha um carro, eu vendi, geladeira, fogão, cama, tudo, vendemos tudo que a gente tinha, nós fizemos dinheiro para a gente ir para a Bolívia. Chegamos na fronteira da Bolívia, do Brasil com a Bolívia, a cidade ali de Porto Soares, chegamos em julho de 2006, né? Começou o processo nosso em 2005,
Em julho de 2006 foi quando a gente chegou ali na fronteira. E também foi o mesmo impacto. Foi tudo muito diferente. Eu estava já saindo, já estava acostumado já com o Paraguai. E agora o Senhor estava me dando para a Bolívia. Foi algo totalmente diferente. Foi um impacto aqui dali. E nós ficamos ali na fronteira 1 ano. Até o nascimento da minha filha. A minha filha nasceu. A nossa preocupação é que a gente não sabia como é que era o sistema hospital, né? Normalmente é bem mais precário. Então a gente ficou ali na fronteira para qualquer coisa ela nascer no Brasil. Meu pensamento era ela nascer na Bolívia, né? Era o que eu pensava. Já estamos aqui, vai nascer aqui. Mas acabou minha sogra ficando muito preocupada, meus pais. E eles foram lá e nos trouxeram aqui. Minha filha nasceu no Paraguai. E ela veio para cá, minha filha nasceu aqui. Nós ficamos alguns meses, depois nós retornamos novamente à Bolívia. E amados, quando foi em maio de 2007, né, nós chegamos em julho, não deu um ano, né? Julho de 2006, maio de 2007, nós fomos para a Santa Cruz de la Sierra. E nós chegamos ali e foi a mesma coisa. A impressão que dava é que a gente estava flutuando e vivendo o sonho, mas uma realidade. A gente não conhecia ninguém, a gente não sabia de nada, a gente não tinha conhecimento da cidade, nada. Eu e minha esposa, a gente simplesmente... Claro, teve aquele processo da gente... Tão animado aqui. Teve aquele processo da gente chegar em Santa Cruz e ter as documentações, tá? Normal, para quem está no outro país. Nós tivemos também o processo de procurar casa, sabe? Foi assim, posso até fazer um outro vídeo depois falando sobre isso. Mas tudo isso com muita alegria. Tudo isso com muito gozo no coração por saber que o Senhor havia nos colocado ali. Essa é a convicção, amado. Eu quero terminar esse vídeo frisando isso para você. Você ter a convicção do lugar aonde Deus vai te levar. Você saber que Deus te enviou ali. Passamos problemas muito. Eu poderia fazer um vídeo aqui de 1 hora só falando dos problemas que nós passamos. Passamos muitos problemas, muitas oposições. Mas eu tinha plena certeza de que o Senhor estava conosco. E mesmo diante das lutas, a minha filha pequenininha, né, recém-nascida, chegou em Santa Cruz, tinha 4 meses. A gente, né, minha esposa e eu, nós pais de primeira viagem, num país totalmente diferente, sem conhecer ninguém. Mas diante de tudo isso, um gozo muito grande no nosso coração por estar no lugar da vontade de Deus. E eu lembro de um dia que eu acordei, vou finalizar aqui. Nós tínhamos alugado uma casa. Vou fazer um outro vídeo depois, falando um pouco sobre essa questão das casas, que foi muito interessante isso, no lugar onde a gente vai morar. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas um dia eu acordei e eu olhei, eu vi que a minha esposa estava dormindo no colchão no chão, a gente não tinha cama até naquele momento. Aliás, a gente tinha, mas a cama não estava nem montada. A gente chegou na casa onde a gente alugou, o colchão estava no chão, minha filha, e a gente não tinha nada. E eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro, e eu falei, meu Deus, nós estamos aqui, nós não temos nada. Nós não temos nada. Mas ao mesmo tempo, aquela alegria veio no meu coração, aquilo ali derramou no meu coração muito forte. E de saber que eu estava no lugar da vontade de Deus. Isso aí, irmão, é muito forte. É muito forte. Isso aí te faz você se levantar cada dia e vencer as barreiras, as dificuldades, as lutas. E isso foi o que nós, né, tivemos a oportunidade de viver. Isso é bastante importante. Amém? Bom, vou finalizar aqui meu vídeo. Espero que esse testemunho aqui possa te edificar, você que está se preparando para ir para o campo. A palavra que eu quero te deixar é o seguinte: você que está nesse momento de ir ao campo de missões, o bem maior do missionário é ter a convicção de que Deus está levando ao campo de missões. Amém? Vou deixar essa palavra. Deus abençoe.